Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Hoje eu quero refletir com você a respeito do texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Irmãos, nós estamos numa situação de distanciamento social faz mais ou menos 5 meses. E muito embora nosso retorno aos cultos presenciais esteja próximo, as coisas não voltarão a ser o que eram tão cedo. E veja, esse distanciamento traz muitas consequências para a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Por causa do distanciamento, nosso vínculo, nosso afeto, nossa irmandade não está sendo vivenciada em toda a sua plenitude. E isso pode nos levar a diversos problemas mal entendidos, e o que nos leva à falta da comunhão. Veja, isso não é algo novo. O apóstolo Paulo foi distanciado da igreja de Tessalônica, igreja a qual ele plantou, por causa da oposição dos judeus. E durante o seu afastamento, as coisas ficaram esquisitas entre Paulo e a igreja. Alguns opositores de Paulo começaram a levantar questões a respeito do seu ministério, das suas intenções e dos seus métodos. E por isso, Paulo buscou, ao longo desse capítulo, capítulo 2, fazer uma defesa do seu ministério. Ele defende a sua pregação, dizendo que ele pregou de modo verdadeiro, com motivos sinceros, versículos 1 a 3. Ele defende a sua conduta, dizendo que abriu mão de receber salário e foi carinhoso, afetuoso para com aquele povo, como uma mãe que cuida de seus filhos, versículos 7 e 8. Mas Paulo não se limitou a defender o seu ministério, porque o problema que causava esse estranhamento nessa comunhão, nesse relacionamento, não era apenas por causa de seus motivos, das razões, dos métodos ministeriais. Paulo viu a necessidade de ir além disso. Ele viu a necessidade de demonstrar o seu amor, o seu afeto para com aquela igreja. Veja, a distância pode esfriar a nossa comunhão. Ela pode nos fazer nos esquecer das amizades. Ela pode nos distanciar daquelas demonstrações de afeto, daquele caminhar junto, dos abraços, das visitas. E tendo isso em vista, o que Paulo faz aqui nesses versículos é demonstrar a sua afeição por aqueles irmãos. Ele quer demonstrar que mesmo estando ausente, o seu amor por aquela igreja não mudou. Para isso, Paulo vai dizer algumas verdades a respeito da sua ausência. Que verdades são essas? Em primeiro lugar, ele vai dizer que a sua ausência é custosa. Ele diz que estar longe da igreja é como ser um órfão. Ele está orfanado da presença daquela igreja. Ele está, de fato, privado da comunhão daquela igreja. E isso é custoso para ele. Ele sofre por estar longe de pessoas tão queridas. Em segundo lugar, a sua ausência é temporária. Como ele diz, ela é por breve tempo. Ele tem intenção de voltar a Tessalônica assim que possível, e ele queria que demonstrar sua pressa em estar de volta entre os irmãos. Em terceiro lugar, a sua ausência é física, porém não do coração. Ele está longe fisicamente, mas ele os ama e é por isso que ele lhes manda cartas. Mas de modo algum ele pensa que as cartas substituem a comunhão física, tanto que ele deseja mais e mais vê-los pessoalmente. Por fim, a sua ausência é involuntária. Não foi da vontade de Paulo ficar longe. Ele deixa isso bem claro quando diz que foi Satanás que lhe barrou o caminho. Ele não tem controle sobre as circunstâncias que o impede de ver os irmãos. Assim como nós não temos controle sobre doenças, sobre vírus, sobre pandemias. Assim, as sinceras afeições de Paulo
ficaram bem evidentes aqui. Veja, o que deve ficar claro nesse texto, para mim e para você, é a necessidade de nós demonstrarmos o nosso afeto, o nosso amor por nossos irmãos. Não deixe a comunhão esfriar. Não deixe que o distanciamento seja uma oportunidade para que Satanás separe o corpo de Cristo. Se você ainda não pode ver os seus irmãos tanto quanto gostaria, ligue para eles, mande mensagens, converse sobre coisas espirituais. Se você estiver sofrendo, não sofra sozinho. Compartilhe o seu sofrimento e assim nós poderemos preservar o vínculo da paz, a comunhão que Deus fez em Jesus Cristo. E faremos isso até o dia em que nós estaremos plenamente unidos com todos aqueles que nós estamos temporariamente separados nas bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te dê companheiros de caminhada para enfrentar esses dias maus. Em nome de Jesus. Amém.